Sejam todos bem-vindos na nossa aula. O assunto de hoje é sobre o trabalho. Vamos tratar novamente de diferenças de significados de palavras entre o senso comum e o uso da física. Já vimos em aulas anteriores que a palavra peso ela é empregada no sentido da linguagem cotidiana e em física. Agora é a vez da palavra trabalho, que na vida prática ela designa esforço, empreendimento, uma ocupação. O conceito de trabalho em física está associado à ideia de que uma força que, quando aplicada em um corpo, ele vai provocar sobre o corpo um deslocamento. Ou seja, a posição do corpo ele será obrigatoriamente alterada. Se a força aplicada ao corpo ele não sofrer um deslocamento, dizemos que a força ela não realizou um trabalho. Assim, a força não transferiu aquela energia suficiente ao corpo para que ele sofresse esse deslocamento. Matematicamente falando, temos que o trabalho exercido a um corpo ele está diretamente relacionada à força, onde essa força ela pode ser tanto de uma força exercida por uma pessoa, ou também a força peso, a força normal, a força de atrito, que estudamos na aula anterior. Se vocês não estão recordando esse tipo de forças, revejam o nosso assunto da aula passada. Retornando para a fórmula do trabalho, nós temos que o trabalho é igual a força vezes a variação de deslocamento produzida por um corpo, que é o ΔS. A unidade de trabalho ela é dada em joule. A unidade de força nós já estudamos que é Newton. E a unidade de variação de deslocamento é metro. Essas unidades é do sistema internacional. Vamos analisar agora uma observação muito importante. Quando as forças que irão aparecer, elas estão contrárias ao movimento, o sinal delas ficará negativo. Como é o caso, por exemplo, do nosso primeiro e segunda imagem. Podemos perceber na nossa primeira imagem que ao movimentarmos o bloco, aparece uma força que tenta segurar, tenta puxar o bloco para o lado oposto, que é a força de atrito, como podemos ver. E por isso que quando substituímos a força de atrito, que é o FAT, na fórmula de trabalho, a força de atrito ela ficará negativa. Temos também como exemplo um corpo, um bloco, quando ele é levantado. A força-peso do bloco, ela puxará ele para baixo. Essa força, ao substituirmos na fórmula, também será negativa. Mas se esse bloco estiver descendo, a força-peso ela será positiva. Então preste atenção. Se as forças atuando no corpo for contra o movimento, ela vai ser negativa. Vejamos agora o nosso exemplo. Nós temos um bloco de massa de 7 kg, ele está sendo levantada a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aí de vermelho a nossa fórmula de trabalho, que é o trabalho é igual a força vezes a variação de deslocamento. Então, no bloco, nessa questão, nós temos que a força exercida é a força-peso, que está contra o movimento. Então, a força vai ser menos P, que é o menos o peso do corpo, vezes a variação de deslocamento. Então, nós temos que a fórmula do peso é massa vezes a gravidade, tá? Então, o peso vai ser negativo.
vezes a variação de deslocamento. Então, nós temos que a questão te deu a massa, então fica menos, porque é contra o movimento, massa do bloco 7 kg, vezes a gravidade local, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o deslocamento, quanto esse bloco vai movimentar, vai se deslocar, que é de 10 metros. Então, o trabalho realizado por essa força, por esse bloco, é de menos 7.000 joules. Então, o trabalho realizado por esse bloco, ele será negativo. Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.